Deus abençoe você. Abramos a Bíblia então no texto de Filipenses, capítulo 2, verso 19 a 30. Estamos fazendo uma caminhada expositiva no texto de Filipenses e eu espero que Deus possa continuar nos abençoando através da sua palavra também com essa porção de hoje. Mais uma vez quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, viu? Esteja atento, participando, conferindo a palavra. Adoração é aquilo que você presta ao Senhor, não é aquilo que você ouve apenas à distância, mas é o seu envolvimento na adoração ao nosso Deus. Filipenses 2, versos 19 a 30, Paulo diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, no século 17, o puritano Thomas Brooks, ou um pastor daquele período, conservador, consagrado, servidor da causa, ele observou num dos seus escritos que o exemplo é a retórica mais poderosa. É de São Francisco de Assis, um verbete que diz que ele andou dizendo na sua época: pregue a palavra o tempo todo. Se preciso for, use palavras. São verdades que nós precisamos qualificá-las como corretas, ao mesmo tempo com todo cuidado. O testemunho é o mais poderoso discurso que nós podemos oferecer ao mundo, mas esse testemunho não pode ser apenas prática de boas obras, embora o seja, não pode ser apenas uma vida religiosa, embora o seja, mas o nosso testemunho também ele é acompanhado por palavras. Agostinho não, mas Francisco de Assis dizia: pregue a palavra. A intenção ali era com seus atos, com sua vida, com seu comportamento. Se preciso for, use palavras. Eu procuro sempre fazer uma emenda nessas proposições, dizendo que nós precisamos sim pregar a palavra com o nosso testemunho, mas pregar a palavra também com os nossos lábios, anunciar. O testemunho, a praxis cristã é um ensinamento bíblico, mas o querigma, a proclamação verbal dessa palavra também é uma necessidade da igreja, é uma responsabilidade da igreja. Então, nós precisamos olhar para o ensino, para o seu exemplo, para o seu testemunho, para o seu modelo para nós, mas também devemos não apenas imitar esses homens, sendo bons no testemunho, mas também sendo bons no ensino e na pregação da palavra de Deus. Quando nós falamos pregação, não é o uso da tribuna, não é o uso do púlpito, mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, na sua vivência qualquer, onde você anuncia Jesus, onde você fala que Ele é o único Salvador, onde você propõe os valores do reino dos céus.
ali na sua maneira simples de falar, quem sabe sem eloquência, sem retórica, mas com convicção, com firmeza, você está pregando ali o Evangelho. Quero voltar lembrando você que Paulo estava preso, possivelmente final do ano 61, começo do ano 62, não temos ali uma data muito exata, mas ele estava preso lá em Roma, depois de uma peripécia em viagem que quase leva todo mundo à morte, mas o navio se arrebenta, todos são salvos e eles chegam a Roma. Deus havia revelado para Paulo que ninguém morreria e que ele testemunharia diante de César. Então lá, nesse período preso, ainda numa certa liberdade, porque ele teve a liberdade de alugar uma casa ali em Roma e morar naquela casa. O Império Romano havia colocado diante dele a mais poderosa guarda nacional da época, que era a elite pretoriana. Essa elite pretoriana eram os soldados mais bem treinados do Império Romano, e dentre essa elite treinada é que sairiam os senadores, é que sairiam os grandes líderes de Roma, é que sairiam possivelmente alguns dos seus imperadores futuros. E Paulo vai dizer, nós já passamos lá no capítulo 1, que enquanto preso, durante aqueles 2 anos, aquela elite de soldados passou por ele. A cada 6 horas, trocava a guarda, vinha novos 6 soldados para estar ali cuidando dele. E esse rodízio de soldados, durando praticamente os 2 anos que ele ali passou, ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo e testemunhou com sua vida para aquela elite. É possível que alguns deles tenham se convertido? É possível, sim. Nós vamos aprender nas leituras de Paulo, especialmente também lá na carta aos Romanos, quando ele fala que os da casa de César estavam agora saudando alguns dos irmãos. Os da casa de César pode ser uma referência a servidores do império, lá diretamente no palácio, ou em outros ajuntamentos ou locais de serviço do império. Paulo preso ali, ele escreve 6 cartas, são chamadas as cartas da prisão. Lembra-se delas aí? Vamos lá comigo? Efésios, Filipenses, Colossenses. Qual é a outra carta? Laodiceia, que ele menciona na carta aos Colossenses, e uma carta a Filemon. Então nós temos aí 6 cartas que foram escritas desse período, e entre elas estava a carta aos Filipenses. Nós já falamos com a igreja que a carta aos Filipenses talvez seja a carta mais amável que Paulo tenha escrito, no sentido de não trazer correções, de não trazer disciplinas, de não apontar o dedo, olha, vocês estão errando nisso ou naquilo, mas é uma carta de acolhida e de estímulo àquela igreja. Então, Paulo, apaixonadamente, devotado ao Senhor Jesus Cristo, ele escreve essa carta aos irmãos. E nós temos aqui nessa carta, ou nesse texto lido, 3 homens, embora eu quero falar apenas sobre 2 deles hoje, mas temos 3 homens presentes aqui, que são modelos e exemplos para nós como cristãos. Quais são esses homens? Paulo, Timóteo e Epafrodito. Eu quero conversar com os irmãos apenas sobre Timóteo e Epafrodito. Paulo está como o autor do texto e certamente ele tem um grande testemunho e é um modelo também para que nós andemos com ele, mas quero olhar especialmente aqui esses 2 irmãos. Cada um desses 2 irmãos, Timóteo e Epafrodito, eram homens assim também, devotados, apaixonados, devotados à causa do Senhor, entregaram a vida pelo Evangelho. O texto bíblico não fala, mas Timóteo morreu possivelmente aos seus 70 anos, espancado ou morto a pauladas, porque ele era um pregador do Evangelho, naquele tempo tão complicado de anunciar a fé. Nós não temos a informação da história, como morreu Epafrodito, mas o texto aqui é carregado de proposições paulinas para nos ajudar a perceber o valor da fé e do compromisso desse irmão. A partir dessa dupla fantástica, então, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, os eleitos são chamados para servir. Você é um eleito de Deus? Você já foi alcançado pela graça salvadora em Cristo Jesus? O seu chamado também é para servir. Eleitos chamados para servir. Primeiro eleito que eu coloco como exemplo para nós, o nosso irmão reverendo Timóteo.
Timóteo, ele foi formado aos pés do próprio Paulo, foi instruído, foi discipulado, foi capacitado, obviamente que pela palavra e pelo Espírito, mas sendo usado o apóstolo Paulo na vida desse homem com uma dedicação tremenda, e ele se torna um excelente pastor. Quando Timóteo, num período mais à frente, ele vai pastorear Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, capital da província da Ásia Menor, uma cidade extremamente importante, e era um QG missionário, de onde, a partir do treinamento de Paulo ali, por 2 anos e meio, missionários foram espalhados por toda aquela região, onde hoje é a atual Turquia. Timóteo estava sendo pastor de Éfeso, e Paulo manda uma carta depois, as 2 cartas depois, para o reverendo Timóteo, lá na igreja de Éfeso. Irmãos, o apóstolo Paulo, estando preocupado com o progresso espiritual dos irmãos de Filipos, que estava sob ameaça. Os irmãos podem perceber, à luz da carta, que os irmãos de Filipos estavam correndo alguns riscos, sim, e nós abordaremos alguns desses riscos, possivelmente no decurso da escrita de Paulo. E Paulo, então, aqui envia Timóteo, promete enviar Timóteo num tempo mais à frente. Olha só, espero, porém, enviar Timóteo o mais breve possível. Talvez não seria para agora, mas quem sabe dias ou semanas à frente, Timóteo seria enviado para aquela região greco-macedônia para abençoar aqueles irmãos com a sua presença e levando boas notícias de Paulo. Então ele diz aqui, ele deveria levar ou enviar Timóteo, e de Timóteo ele esperava a sua volta, trazendo um relatório mais completo dos filipenses. Olha ainda no versículo 19, a fim de me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então Paulo queria mandá-lo, e depois de um tempo ele voltaria, trazendo um relatório, falando como estava a igreja aos filipenses. Paulo, meus irmãos, ele tem plena confiança na capacidade de Timóteo. Foi Paulo que treinara Timóteo, era Paulo quem havia ensinado Timóteo a ser esse ministro, esse servidor da causa do Senhor Jesus Cristo, e por isso agora ele convoca Timóteo para ir até Filipos e prestar esse serviço de amparo, de apoio, de ajuda àquela igreja carente e necessitada. Timóteo, só para lembrarmos, irmãos, ele era um nativo de Listra. Então eu quero convidar você para dar uma olhadinha nos textos bíblicos que a gente citar aqui. De repente não leremos cada um deles no seu pormenor, mas você pode anotá-los e lê-los. Timóteo era de Listra, que era uma cidadezinha na região da Galácia, também pertencente hoje à atual Turquia. A sua mãe, você se lembra? A mãe de Timóteo, Eunice, a sua avó, Lóide, a sua mãe era uma judia convertida ao cristianismo, o seu pai era um grego, possivelmente era um pagão. A Bíblia não reporta o pai de Timóteo como um convertido, mas reporta que ele era um grego, talvez um alto funcionário do Império Romano, mas um homem que ainda não tinha se dobrado a Cristo Jesus. É Paulo que leva Timóteo a crer em Cristo Jesus. Dá uma corridinha comigo aí, 1 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, numa caminhada breve, 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso 17. Coríntios 4, 17, diz aí: por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor. Então essa expressão, que é meu filho, não era filho físico, humano, carnal de Paulo, mas era um filho espiritual, ou seja, alguém que Paulo conduziu a nascer em Cristo Jesus. Olhe também 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, rapidamente, dê lá uma corridinha na sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Paulo usa essa mesma expressão aí. 1 Timóteo 1, 2, diz: Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olhe ainda no mesmo capítulo, o verso 18, quando Paulo diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Então Paulo se reporta sempre, várias vezes, a Timóteo como sendo esse filho na fé, alguém que Paulo foi o instrumento para conduzi-lo à fé em Cristo Jesus. Provavelmente isso aconteceu durante a visita de Paulo em Listra. Então você pode correr comigo lá para Atos capítulo 14. O texto é um pouco grande ali,
mas passe os olhos lá no texto, Atos capítulo de número 14, quando Paulo, em sua primeira viagem missionária, passando por Listra, ele possivelmente ali encontra Timóteo, evangeliza e discipula esse rapaz. Se você olhar do verso 6 até o verso de número 23, eu não vou ler todo esse texto, é um pouco longo, mas você pode passar os olhos por sobre e perceber aí a presença e o trabalho de Paulo junto a Timóteo. Me perdi aqui nas folhas, mas vamos lá, Atos, capítulo de número 14, verso 6 diz assim: sabendo eles que tinha pessoas querendo persegui-los ali, eles fogem para Listra e para Derbe, e lá nessas cidades da Licaônia e circunvizinhança, eles estão ali onde anunciam o evangelho. Diz o texto que lá em Listra, eles se envolveram na pregação do evangelho, e ali em Listra, eles anunciam a Cristo Jesus e fazem discípulos. Então esse texto nos conduz aí a essa percepção de Paulo em Listra, e Timóteo era nativo de Listra. Nós vamos perceber ainda que Timóteo, como já dissemos, era filho de Eunice, a sua avó era Lóide, eram duas senhoras convertidas à fé em Cristo Jesus. Timóteo havia sido instruído no Antigo Testamento, ele conhecia muito bem o texto do Velho Testamento. O Novo ainda estava sendo escrito e Paulo ainda era autor de algumas dessas cartas. Timóteo, como filho de um pagão, ele não fora circuncidado como sendo de uma família judia, embora a mãe fosse judia, mas quem sabe a direção religiosa lá na infância era o pai que tinha determinado, e ele não tinha sido circuncidado. Agora convertido, Paulo querendo levá-lo como missionário também para pregar o evangelho, para dar o testemunho de Cristo, Paulo leva Timóteo a essa concepção: já que você vai pregar para judeus também, é importante que você passe pelo rito da circuncisão, para que você seja aceito no meio dos judeus. Irmãos, era uma situação de ajuste cultural ou de ajuste religioso, para que ele não fosse rejeitado na sua pregação e no seu ensino para com os judeus. Se você olhar lá em Atos 16, verso 3, diz assim: quis Paulo que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então Paulo tem esse cuidado de trabalhar ali essa questão da circuncisão de Timóteo, para que a sua pregação e o seu ensino tivesse boa aceitação entre os judeus. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Timóteo tinha sido seu companheiro já desde esse período aqui do texto de Atos 16, no início, mais ou menos uns 10 anos. O texto bíblico é muito resumido, não é? Mas nós vamos fazer a leitura mais detalhada e vamos perceber que Timóteo então já estava na caminhada com Paulo há cerca de 10 anos, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses. Um dos propósitos de Paulo, meus irmãos, de enviar Timóteo, era para animar o apóstolo, era para fortalecer o próprio coração de Paulo. Olha aí o texto de Filipenses de novo. Já que o texto básico é Filipenses, mantenha sempre marcado aí esse capítulo 2. 2,19 diz assim: eu quero mandá-lo para vocês o mais breve possível, e no final do versículo diz: a fim de que eu me sinta também animado. Ou seja, o envio de Timóteo para ajudar a fortalecer a igreja de Filipenses traria também conforto, consolo e ânimo ao coração de Paulo. Ele diz: tendo eu conhecimento da vossa situação. Irmãos, os irmãos de Filipos, eles estavam bem familiarizados com Timóteo. Como já dissemos, eles conheciam Timóteo. Filipos era próximo ali à região do nascimento e da vivência de Timóteo, e vai dizer lá no capítulo 16 de Atos, que Timóteo dava bom testemunho, tanto na sua cidade, como também as cidades circunvizinhas, conheciam o bom testemunho de Timóteo. Eu faço uma pergunta para você: o seu testemunho como crente, ele está circunscrito só à sua igreja local? São só os seus irmãos de fé que sabem que você é crente?
Ele está também, quem sabe, circunscrito também à região onde você mora, ao seu bairro. Outras pessoas sabem quem é você, sabem que você é um cristão, tem um bom testemunho. Lá no seu trabalho, todo mundo sabe que você é um cristão, te conhece e reconhece que você tem um testemunho coerente com a fé que você propaga ou profeta. Outras cidades vizinhas sabem de você. Irmãos, a vida de Timóteo era tão assim comprometida em viver o evangelho, que até as cidades vizinhas sabiam do testemunho dele. Talvez não cada habitante, mas muitas pessoas conheciam e sabiam a respeito desse jovem Timóteo. Ele era então uma pessoa de um bom testemunho cristão. Mesmo que Timóteo tenha sido instruído nas Escrituras, como dissemos, desde a infância, e o texto lá de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15, lá da segunda carta vai dizer isso, que desde a infância ele sabia as sagradas letras que o poderiam levar à salvação. O maior crescimento espiritual de Timóteo foi ligado à pessoa de Paulo. Por isso Paulo vai dizer em várias situações que Timóteo era um filho na fé. Era alguém que ele cuidou, desde o começo da fé daquele menino, ajudando, fortalecendo, animando e conduzindo a ser um imitador de Cristo Jesus. Então Timóteo teve esse privilégio único e invejável de ser mentoreado e protegido pelo próprio apóstolo Paulo. Milhares de pessoas se converteram naquela época, mas poucas pessoas foram cuidadosamente orientados diretamente pelo apóstolo. Paulo treinou muitos outros crentes para ajudar no discipulado e fortalecer os irmãos. Mas Timóteo foi um desses, que foi treinado, ajudado e orientado pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo vai usar um termo aqui, volte para Filipenses 2. Paulo vai usar um termo aqui nesse texto, e ele aparece apenas aqui, nesse texto de Filipenses capítulo 2, que é a palavrinha isopsichon. Lá no grego é essa palavrinha, e significa uma palavra composta de dois outros textos, a palavrinha isos, que é igual. Então você tem no português também várias palavras que têm essa mesma iniciativa, porque nós temos a nossa língua portuguesa carregada de verbetes gregos, e essa palavrinha isos, que significava igual, e psirrê, que é a alma, né? Então de onde vem psicologia, né? Por exemplo, a palavrinha psirrê, isos, psirrê, lá na palavra que Paulo usa aqui é isopsichon, né? E ela tem o significado de ser igual de alma. Então eu quero que você olhe o versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ou seja, não tem nenhuma outra pessoa que tenha a mesma alma como a minha, de igual sentimento como eu. Então ele pensa igual a mim, ele sente igual a mim, ele compreende a proposição do evangelho e do ministério como eu ensinei. É isso que Paulo está dizendo, ele é uma alma gêmea comigo. Então literalmente significa igual de alma, referindo-se às pessoas que são iguais de espírito, como nós usamos dizer aí, uma alma gêmea, alguém que pensa muito parecido, que sente muito igual ao outro. E Timóteo era esse, que tinha sido ensinado, treinado, instruído por Paulo, de modo tal que ele conseguia ler, conseguia perceber, e tinha uma afinidade muito grande com o que Paulo pensava ou intencionava. A Septuaginta, que é aquela tradução do hebraico para o grego, uns 200 anos antes de Cristo, a Septuaginta usa essa mesma expressão quando traduz, por exemplo, lá no Salmo 55, versículo 13, quando o salmista está falando de que alguém, um igual seu, o havia traído. Lembra disso? Possivelmente Davi estava fazendo ali uma referência a Absalão, seu filho. Um igual, carne da minha carne, foi alguém que se levantou contra mim. Então essa expressão isopsichon, ela é usada lá no Salmo 55, na tradução para o grego é utilizada essa mesma palavra. Então o objetivo do verdadeiro discipulado, meus irmãos, é reproduzir outro igual a você. Sede meus imitadores. Eu preciso ter coragem de falar para você, meu irmão, ande comigo e seja meu imitador. E você precisa ter coragem também de evangelizar, discipular alguém e dizer para ele, seja meu imitador. Você vai ter falhas? Vai, eu também terei. Paulo também teve? Certamente que sim.
não é? Nós aprendemos que Paulo confessa sempre que ele era o principal dos pecadores, que muitas vezes ele queria fazer o certo e fazia o que era errado, não é? Então essa pecaminosidade, infelizmente, ela caminha conosco. O velho homem está aqui, agarrado à nossa carne. Mas eu preciso, no compromisso da fé, poder dizer para você: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. E quando eu tropeçar, eu preciso ter coragem de falar: meu irmão, nisso você não me imite, nisso eu errei, mas olhe para Jesus. Paulo fazia isso com Timóteo. Então, quando nós olhamos aqui para o isopsirron, essa palavrinha que Paulo diz, é alguém que se tornou parecido comigo, é alguém que anda comigo e entende a minha proposta de fé e de vida cristã. Então, o objetivo do discipulado é tornar alguém semelhante a você, assim como você é semelhante a Cristo Jesus. Tem uma boa definição para isso lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Lembra disso? Versículo 18 diz o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Jesus falando. Depois disso ele fala o quê? Ide, portanto, ou seja, em consequência dessa realidade, dessa verdade, de que toda autoridade está em mim, vá então, faça discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então aquilo que você já aprendeu de Jesus, você precisa repassar para alguém. Nós temos, quando eu falo nós temos, é nós, igreja evangélica, de forma geral. Nós temos às vezes a boa iniciativa de falar do evangelho para alguém e de querer que esse alguém se converta, e muitas vezes somos usados por Deus na conversão de alguém. Mas uma vez que o irmão se converteu, a gente traz ele para a igreja e fala: pastor, agora cuida aí, não é? Como se o pastor fosse a ama de leite de um grupo de cristãos. É você, pastor, que vai ser babá desse novo crente que eu trouxe. Isso não é bíblico, tá bom, gente? É dever meu e seu evangelizar lá fora. É dever meu e seu buscar pessoas para crer em Cristo Jesus. Mas é dever meu e seu também cuidar de quem se converte. Ah, pastor, mas eu não tenho o aprendizado que o senhor tem. Mas quem disse que você tem que ter tudo que eu tenho? E eu também não tenho tanto assim, né? Quem disse que você precisa saber tudo que seu pastor sabe para ensinar para o outro? Jesus disse que nós devemos ensinar o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Naquilo que você já aprendeu de Jesus, você já pode ensinar para o outro. Naquilo que você já recebeu e sabe que é a vida cristã, e você já vive isso, você pode e deve ensinar para o outro também. Com a sua palavra, com o seu ensino, com o seu testemunho, como dissemos na palavra de Thomas Brooks, um grande recurso de oratória, talvez o melhor discurso, é a prática do evangelho na sua vida. Então, Paulo estava aqui mostrando para nós que Timóteo havia se tornado uma alma gêmea dele. Não nasceu alma gêmea, ninguém nasce alma gêmea. Esse negócio de nascer alma gêmea é coisa da filosofia espírita ou coisa parecida, mas verdadeiramente ninguém nasce igual a ninguém. Mas você pode se tornar um seguidor, você pode se tornar um imitador. E Paulo sempre chamou os cristãos a serem seus imitadores. E Timóteo tinha se tornado então esse isopsirron, essa alma gêmea, esse seguidor da vida de Paulo. Jesus disse isso para nós lá em Mateus 10, 25. Olha lá, corra lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, verso 25. Você percebe aí uma proposição de Jesus que nos leva a compreender essa vivência que Paulo trabalha com Timóteo. Basta ao discípulo ser o quê? Como o seu mestre, não é? Então o discípulo precisa ser um imitador do seu mestre. Paulo era o mestre, Timóteo foi o imitador. Paulo era o ensinador e chamava as pessoas a serem imitadores dele. Eu e você também somos ensinadores da palavra e precisamos ter essa coragem, audácia e compromisso de chamar as pessoas também a nos seguirem, assim como nós seguimos a Jesus Cristo. Então Timóteo se torna esse seguidor de Paulo. Paulo estava, meus irmãos, dizendo aqui aos crentes de Filipos o que ele já tinha dito, por exemplo, aos coríntios, cerca de alguns anos antes. Se você quiser dar uma olhada, 1 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17,
1 Coríntios 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, eu quero que vocês me imitem. Para lembrar como é que eu vivo, ando, creio e prego, eu estou mandando Timóteo para vocês. Isso era lá para os coríntios. Agora Paulo estava com Timóteo, possivelmente em Roma, preso, Timóteo livre, mas Paulo preso. E ele está dizendo agora: eu vou mandar Timóteo para o meio de vocês, porque ele é aquele que aprendeu a andar comigo, aquele que aprendeu o evangelho comigo. Então Timóteo cuidaria, nesse ensino de Paulo aqui, ele cuidaria ou estaria preocupado com os interesses dos crentes de Filipos. Volta para Filipenses 2. Diz lá o quê? Versículo 20. Ninguém tem de igual sentimento, ou ninguém é uma alma tão gêmea como a minha, que sinceramente vá cuidar dos interesses de vocês, das necessidades de vocês. Paulo sabia disso. Timóteo iria e seria aquele que cuidaria, como o próprio Paulo cuidava da igreja. Timóteo assim cuidaria daqueles irmãos. O termo aqui, vossos interesses, é a palavrinha merimnesen. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas pode ser que você já tenha ouvido uma parecida com ela, que é a palavrinha merimna. Ela está lá em Mateus capítulo 6, verso 25, quando Jesus fala: não andeis ansiosos ou preocupados demais por coisa alguma. A palavra interesses aqui é essa preocupação, esse desejo de cuidar, esse envolvimento que gera até uma certa ansiedade em cuidar da vida dos irmãos, no bom sentido do pastoreio aqui através de Timóteo. Então é a palavrinha merímina, e Paulo vai usá-la aqui com aquele mesmo sentido lá de Jesus. Só que Jesus usa a palavrinha merímina de uma forma negativa, ou seja, não sejam ansiosos por nada. E Paulo está dizendo: Timóteo vai ser ansioso em cuidar de vocês. Uma forma negativa e uma forma positiva. Timóteo se preocuparia com os crentes filipenses. Timóteo, como nós já dissemos, era um homem crente, era um jovem experiente na fé, e ele não teve que convencer a igreja, Paulo não teve que convencer a igreja acerca de Timóteo, porque a igreja já conhecia bem Timóteo. Olha o versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, porque ele serviu ao evangelho junto comigo como pai e filho, né? Então Paulo está dizendo: olha, eu tenho certeza de que vocês não vão se decepcionar, porque esse homem é um servo de Deus, ele é dedicado em servir o Senhor. Vocês conhecem o caráter provado desse homem. Então é do próprio Paulo aqui, meus irmãos, também o ensino de que os diáconos devem ser primeiramente provados, para depois serem colocados no cargo. É por isso que Paulo vai dizer lá naquele ensino, na carta de Timóteo, também na carta de Tito: não coloque neófito no serviço. Prove primeiro o camarada, teste esse indivíduo, treine primeiro, e depois, se ele se mostrar aprovado, coloque para trabalhar. A palavrinha neófito, que Paulo vai usar naqueles textos lá de Tito e Timóteo, neo é novo e fitos é planta. Então, neofitos, plantinha nova, crente que acabou de nascer, crente que acabou de se converter. Ele tem fé, ele tem confiança, ele tem segurança em Jesus, mas ele não tem maturidade cristã. Então ele precisa amadurecer primeiro, para depois ser colocado. E essa palavra é justamente a que Paulo usa: vocês conhecem o caráter provado. Ele já provou quem ele é, ele já provou que ele tem maturidade na fé. Timóteo havia sido testado, meus irmãos, certamente muitas vezes no serviço ao Senhor, e por isso a igreja de Filipos estava familiarizada com a vida desse irmão, com o testemunho desse irmão, e sabia que ele teria capacidade de cuidar deles ali. Olha mais uma vez o versículo 22, a parte final, diz aí: ele serviu ao evangelho junto comigo, como um pai ao filho. Paulo vai usar aqui um outro termo grego, essa palavrinha tem servido, ele usa um desdobramento da palavra doulos.
a palavra doulos é servo, é um substantivo. Então Paulo usa o verbo ligado a essa palavra e vai falar que Timóteo, ele era aquele que estava servindo como um escravo. Não na pejoração da escravatura que nós tivemos no Brasil, mas daquela pessoa que é comprada e ajustada para servir agora de corpo e alma ao seu Senhor. Timóteo servia assim como um doulos, como um servo a Cristo Jesus. William Hendrickson é um pastor presbiteriano já falecido, e Hendrickson vai dizer o seguinte num dos seus comentários aqui em Filipenses: o serviço de Timóteo era um ato de total entrega, um ministério espontâneo e amoroso no interesse e para a promoção do Evangelho. Era um serviço de total entrega, pronto a servir, pronto a doar a vida. Como nós já dissemos um pouco atrás, Timóteo é aquele homem que aos seus 70 anos vai morrer a pauladas, porque ele testemunhava a fé, porque ele anunciava a Cristo Jesus e não arredava o pé das verdades do Evangelho. Irmãos, nos dias de hoje, muitos crentes se colocam acima de outros irmãos e querem trazer os holofotes para si, mas não querem ser servos. Jesus disse: se alguém quer ser grande, seja quem? Seja aquele que o sirva. Então, eu e você não somos chamados a estar em cima de um pedestal. Eu e você não somos chamados a ser o centro das atenções, seja da igreja ou da sociedade ou da família. Eu e você somos chamados a servir, a lavar os pés uns dos outros, a nos desdobrar em amar e prestar de fato ajuda uns aos outros pela nossa vida. Então, depois de falar dessa disponibilidade de Timóteo, Paulo volta aqui a falar um pouquinho sobre si. Olha o versículo 23 e 24, ele vai dizer assim: com efeito, é esse que eu espero mandar para vocês, tão logo eu tenho visto a minha situação. Qual era a situação de Paulo? Preso em Roma e aguardando o julgamento. Ele vai ser solto ou vai ser decapitado? Qual é a situação de Paulo? Nós já falamos aqui em outras abordagens, no mesmo texto que estamos, ou no mesmo livro que estamos trazendo, que Paulo possivelmente ele foi liberto da prisão. Depois de 2, 3 anos ali, a Bíblia fala que ele ficou 2 anos preso em casa alugada. Pode ser que ele tenha sido levado para os calabouços de Roma, mas depois do julgamento, ele prestou o depoimento junto de César, ele foi solto. E ele foi até a Espanha, evangelizou outros lugares, e na volta ele é preso de novo, jogado na masmorra de Roma, e agora então ele vai ficar lá um tempo. De lá ele escreve as cartas para Timóteo, as duas, a carta para Tito, e depois então ele é decapitado. Então Paulo vai dizer que ele tinha que ver a sua situação, mas ele esperava brevemente também poder ver aqueles irmãos. Queridos, nessa primeira observação aqui sobre Timóteo, como eleito de Deus, você tem buscado também crescer, amadurecer, se tornar um imitador de Cristo, de tal maneira que você possa dizer para os outros: seja meu imitador, assim como eu sou um imitador de Jesus. Timóteo é esse homem que foi chamado para um serviço total da vida dele a Cristo, porque ele se dedicou inteiramente a Cristo. Eu e você precisamos também de uma entrega total. Entrega total não é apenas um ato de vir à frente, ajoelhar, chorar e dizer: a partir de agora eu sou consagrado. Não, é uma decisão sim que você precisa tomar, não precisa ser demonstrada para ninguém, em termos de mostrar-se à frente, mas você precisa assumir esse compromisso completo de ser um servo de Jesus. Segundo exemplo, hoje vai ser difícil aqui o tempo, hein? Vamos lá. Segundo exemplo é o exemplo de Epafrodito. Volta para Filipenses 2, do verso 25 em diante, Paulo vai tratar de Epafrodito. Quem era Epafrodito? Não existe nenhum outro registro sobre um outro trabalho de porte, de grandeza, de excelência que Epafrodito tenha prestado. Então nós não temos uma folha de serviço tão desenvolvida como a de Timóteo acerca de Epafrodito. Nada se sabe da sua família, da sua história, da sua conversão, quanto tempo de vida cristã ele tinha, das funções que ele já havia, quem sabe, exercido ali na igreja de Filipos. Possivelmente ele era um crente convertido na própria cidade de Filipos, era um membro da igreja de Filipos, e de lá ele tinha sido mandado pela igreja para Roma para trazer uma oferta em dinheiro, sustento, ajuda para Paulo. Você vai ver isso um pouco mais à frente.
e também para cuidar de Paulo na prisão. Era alguém que estava ali para fazer a comida, para socorrer, para trazer papel e tinta, para ser um secretário de Paulo, ajudando Paulo naquele período de prisão. Ele foi o portador da oferta da igreja de Filipos para Paulo, e foi o portador de Paulo para levar essa carta aqui para a igreja de Filipos. Olhe o versículo 18 no capítulo 4. 4:18. O que está dito lá? 4:18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da parte de vocês, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável ou aprazível a Deus. Então, Epafrodito trouxeram uma boa oferta em dinheiro para dar sustento para Paulo. Aquela igreja foi a igreja que mais contribuiu com Paulo financeiramente. Outras igrejas não tiveram ajuda nenhuma, não deram ajuda nenhuma. Eu queria fazer uma reportagem rápida aqui. Quanto que você gasta por mês com o seu cachorro? Quanto que você manda por mês para o missionário? A igreja brasileira, embora a Rota-se, que é uma igreja missionária, quando eu falo isso, não é a presbiteriana, não é a batista, não é a assembleia, é a igreja brasileira no seu geral. Nós somos um dos países que menos damos oferta para missões. A média, no cômputo geral, dos milhões de evangélicos no Brasil, com o montante que é mandado para missões, é de R$ 1,23 por ano. Que vergonha, gente. Cuidamos mais do cachorro do que do missionário, não é? Aquela igreja de Filipos era uma igreja comprometida com missões, ajudava Paulo e ajudava outros missionários, e o texto vai nos ajudar a perceber isso. Paulo chama aqui Epafrodito de irmão. Volta lá para o capítulo 2, versículo de número 25. Eu julgo necessário mandar até vocês Epafrodito. Por um lado, quem ele é? Meu irmão em Cristo. Segundo, ele é um cooperador, alguém que está junto comigo trabalhando. Segundo ou terceiro, ele é um companheiro nas lutas. Quarto, ele é também um mensageiro de vocês para mim, e é um auxiliar de vocês nas minhas necessidades. Olhe quantas atribuições ou quantos reconhecimentos na vida desse irmão. Paulo chama esse irmão de meu irmão, alguém que realmente tinha compromisso de fé como a de Paulo. A maneira como Epafrodito desempenhou a sua missão como obreiro, meus irmãos, está explicada de modo mais resumido aqui no versículo 30. Olha só, versículo 30. Por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte. Ele se dispôs a dar a própria vida para suprir a carência de vocês no socorro para comigo. Então, era um homem dedicado, era um homem consagrado, era um homem que se expôs à morte. No versículo de número 27, diz que ele adoeceu mortalmente. Qual era a doença de Epafrodito? Como ele adquiriu? Não sabemos. Se Paulo estava preso nos calabouços de Roma, lá não era como a casa alugada por Paulo, que talvez alguns irmãos iam ali todo dia, ajudavam na limpeza, na comida, e Paulo tinha um ambiente saudável. Se Paulo estava nos calabouços de Roma, eram lugares de podridão, de sujeira, de insanidade física. Era lugar onde a doença aflorava. A grande maioria das pessoas que eram presas nos calabouços de Roma, segundo as informações que temos do reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário aos Filipenses, a grande maioria daqueles presos de Roma saíram de lá mortos ou doentes. Não tinha vida, não tinha saúde ali dentro. Então nós olhamos aqui que Epafrodito arriscou a vida. Se ele estava indo todo dia visitar Paulo lá nos calabouços, lepra e tantas outras doenças estavam ali naqueles corredores e naqueles porões sujos daquelas prisões. Não havia um banheiro em cada cela, fazia-se em algum canto. A sujeira, o horror, a parte de sujeira era tremenda ali, todo tipo de doença circulava naquelas prisões. Ele arriscou a própria vida, diz o texto, ele adoeceu. Versículo 27, ele adoeceu mortalmente. Versículo 30, ele chegou às portas da morte.
por causa do amor ao Evangelho no serviço para comigo. Eu e você temos essa dedicação de nos arriscar a saúde, a vida, de nos envolver com pessoas para poder ajudá-las por causa do Evangelho? Isso precisa mexer conosco. Mais uma vez, citando William Hendrickson, ele vai dizer que um obreiro deve ser também um guerreiro. E o obreiro aqui não é o pastor, é o crente. Um obreiro deve ser também um guerreiro, porque na obra do Evangelho terá que combater contra muitos inimigos. E no caso aqui de Epafrodito, ele tinha que combater os mestres judaizantes, os gregos, os romanos, os escarnecedores, os adoradores do imperador, aqueles que eram sensuais e pervertidos, os governadores desse mundo tenebroso. Epafrodito era uma pessoa comprometida no combate cristão. De novo, traz para a gente. Eu e você precisamos ter não apenas o desejo de estar na casa de Deus, cantar louvores com alegria e voltar para casa, mas de estar prontos a servir as pessoas à nossa volta. Estamos num tempo de pandemia. Até onde nos arriscamos em aproximar das pessoas com o desejo de ajudá-las? Às vezes, em nome da pandemia, fica em casa e não queremos aproximar de ninguém. Às vezes uma desculpa até para nós não nos envolvermos. Epafrodito, meus irmãos, ele foi enviado, como dito já, nessa missão para socorrer Paulo, para trazer oferta, para ser um ajudador de Paulo ali naquela situação de prisão. Ele foi enviado como mensageiro daquela igreja para ajudar Paulo, como já dito, e ministrar nas necessidades de Paulo. A palavra mensageiro aqui, literalmente é a palavra apóstolo. Ou seja, ele foi enviado como um apóstolo da igreja de Filipos para me ajudar nesse tempo de prisão. Esse termo apóstolo aqui é um termo comum de alguém que é enviado. Não é o apóstolo como era Paulo, como eram os outros 12, mas um enviado da igreja. Então, nesse sentido de ser um enviado, eu e você também somos apóstolos. Não no título, mas no serviço. Eu e você também somos enviados para socorrer pessoas. Jesus vai dizer lá no texto de João, capítulo 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como eu fui um apóstolo do Pai, vocês também são apóstolos meus. Ir ao mundo e compartilhar a verdade salvadora com esse mundo. Então Epafrodito fora esse enviado, tanto para levar a oferta, como para levar a sua vida em serviço a Paulo, pela igreja de Filipos. Então a palavra auxiliar que você tem aqui, particularmente no versículo 25, ele é vosso auxiliar, é a palavra leiturgon. Lembra você de alguma coisa? Leiturgia, não é? O que é um leiturgon? É aquele que executa a liturgia. Não o pastor aqui, vamos cantar hino tal, vamos orar, vamos... Não é apenas esse programinha de culto. É um serviço. É o conduzir a vida num serviço de adoração, e o serviço que nós prestamos no dia a dia é um serviço, ou deve ser um serviço de adoração. Rogo aos irmãos, o que diz Romanos 12, 1? Fala comigo. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então o nosso culto é o entregar da nossa vida, é o entregar do nosso corpo, é o envolver de corpo e alma para servir pessoas, para fazer liturgia a favor das pessoas. É isso que é isso que Epafrodito era para Paulo, alguém que fazia liturgia, prestava serviço para esse irmão. Então, em meio a esse serviço prestado, Epafrodito caiu enfermo, como já falamos, quase morreu. Por que Paulo não curou Epafrodito? Ele não tinha o dom do milagre? Não fala que Paulo curou, não é? Paulo não fez o milagre. Paulo sofreu com Epafrodito, quase morrendo ali. Orou por ele certamente muitas vezes. Meus irmãos, é bom nós lembrarmos que ficou determinado pelo próprio Deus que os crentes também ficam doentes, viu? Crente também adoece, crente também contrai câncer, crente também é atingido pelo coronavírus, crente também padece de tantas situações de enfermidade, e muitos crentes morrem na enfermidade. Por que é que Deus não cura todo mundo? Porque Ele não quer, tá bom? Porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Muitas vezes Ele apraz ao Senhor
levar de volta eu retiro a palavra, mas levar para ele aqueles que são dele aqui na terra. Eu retiro a palavra porque eu não creio que você vai de volta. Só vai de volta quem já esteve lá, né? E o único que foi de volta é Jesus Cristo. Qualquer um de nós que morramos aqui, iremos para lá, mas pela primeira vez. Então não é de volta. Retiro a palavra, infelizmente tem sido usada aí, indo nela, né? Mas nós vamos perceber que muitos crentes ao longo da Bíblia ficaram doentes. Eu quero já antecipar aqui, mas lembrando a você que Eliseu ficou doente, quase morreu. Ezequias quase morreu. Lázaro morreu doente, Cristo ressuscitou. Trófimo ficou doente, outro auxiliar de Paulo. Timóteo fica doente, Paulo não cura Timóteo. Epafrodito cai doente, quase morre, Paulo não cura. Para irmãos, nem toda doença é do interesse de Deus curá-la. Muitos dos nossos irmãos nesse período de pandemia partiram. Não era do interesse de Deus curá-los, era do interesse de Deus levá-los para eles. E lá, como diz Paulo no capítulo 1 dessa mesma carta, é incomparavelmente melhor. É melhor estar lá do que estar aqui. Quem se candidata a partir hoje? A gente quer ficar aqui, né? Ninguém quer partir agora, mas lá é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. Sim, os crentes adoecem e os crentes morrem na sua enfermidade. Mais uma vez, citando o nosso irmão Hendrickson, William Hendrickson, ele vai dizer que no tocante à oração, ainda que seja, sem dúvida, um poderoso meio de cura e com frequência de restabelecimento, no entanto, a oração não cura tudo. A oração cura quando Deus quer a cura. Não é uma palavra de poder na minha boca, não é uma palavra de poder na sua boca, não é uma palavra de poder na boca de ninguém. Deus cura quando Deus quer curar. É nosso dever orar, e é nosso dever nos envolver com o enfermo, mas a soberania de Deus é quem dita se esse ou aquele terá a cura, ou permanecerá enfermo, ou quem sabe, irá para a glória do Pai. Então, esse irmão caiu doente e ele não foi curado. Os eleitos de Deus, irmãos, estão unidos misticamente com Cristo, de modo tal que quando um membro sofre, diz o apóstolo Paulo, todos sofrem. Reverendo Hernandes Dias diz que se nós estamos em Cristo, há um elo de amor fraterno que nos une uns aos outros, e essa é uma palavra que destaca a relação de família no povo de Deus. Quando alguém está doente em nosso meio, e nós somos próximos à comunhão daquele irmão, nós também nos preocupamos, envolvemos, choramos, sentimos e passamos a sofrer, quem sabe, as dificuldades daquele irmão. E como família, como igreja, precisamos nos envolver com ele. Pergunto, você tem sofrido com o sofrimento dos outros irmãos? Os irmãos conhecem que o reverendo Gerson Torques, ele é missionário, a igreja aqui o ajuda já há muitos anos, no seu trabalho lá no Senegal, e ele teve a tristeza de ter a sua esposa Marília, falecida agora há poucos meses passados, pela Covid-19. E essa semana nós tivemos a oportunidade de ver com um certo pesar e tristeza, o reverendo Gerson, próximo ao túmulo da sua esposa, primeira vez que ele estava agora visitando o túmulo lá em Dakar, no Senegal, para ver como tinha ficado. Ele tinha vindo para o Brasil e tinha voltado para o trabalho, e de lá ele foi então a Dakar para visitar como os irmãos de lá cuidaram para fazer o túmulo da sua esposa. Que tristeza, gente. Chorei. Que tristeza. Ver o nosso irmão do lado do túmulo daquela que era sua amada, daquela que fora companheira de missão tantos anos com ele ali. Nós temos muitas vezes apenas ouvido notícias e não sofremos. Nós temos a nossa irmã Lorena, pela qual nós estamos orando já há praticamente um ano. Ela está numa situação bem delicada, foi acometida pelo Covid, com um mês de hospitalização, entubada. Ela deu à luz a uma criança no hospital, está um garotinho já com quase 8 meses, ela continuou internada, teve várias complicações, diversos problemas surgiram depois da Covid, ela foi curada do Covid, mas continua com muitas sequelas. Aqui e ali, a gente recebe os áudios que vêm do pastor, que é o esposo dela, reverendo Arthur, lá de Vila Velha, e a gente chora com ele.
Aqui e ali eu passo para vocês aí no WhatsApp da vida, para que você também ouça. Sofra a dor dos irmãos. Ore pelos irmãos. Então vamos terminar aqui. Paulo conduz os irmãos à igreja de Filipos a esse abraço fraterno ao nobre Epafrodito. Olha só o versículo 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esses, visto que, por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte, e ele se dispôs a dar a própria vida para suprir o trabalho de vocês em relação a mim. Honrem a homens como esses. O amor de Epafrodito pela causa de Cristo é emblemático, precisa ser copiado por mim e por você. Eu e você precisamos aprender a amar a causa de Cristo, os irmãos em Cristo, a igreja de Cristo, e nos valorizarmos e valorizar esses irmãos, e devemos ser impulsionados assim a amar os eleitos de Deus espalhados pela terra. Termino aqui apenas dizendo que onde estão os Timóteos e os Epafroditos de hoje? Eu e você temos sido seguidores desses irmãos, imitamos a fé deles, imitamos o compromisso deles. Não estou julgando nem você e nem colocando a mim sob júdice nesse momento, mas lembrando que nós precisamos fazer essa verificação de vez em quando na vida. Será que realmente eu tenho sido um crente comprometido assim com o Evangelho de Jesus, a ponto de dar a minha vida pelos irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, igreja, a sermos imitadores desses irmãos. Como dissemos no início, o nosso tema de hoje vai dizer que eleitos são chamados para servir. Eu e você precisamos imitar a fé que tiveram os nossos irmãos do passado. Eu e você precisamos doar a nossa vida em serviço à causa de Cristo.